Salve, salve galera, aqui é o professor Júlio Nas Roots mais uma vez e o nosso tema hoje é população, um assunto clássico da geografia e que ao mesmo tempo é um assunto bastante conceitual, porém são conceitos simples, são conceitos curtos que facilmente você vai compreender. Antes de nós falarmos das principais teorias demográficas, é importante que você tenha em mente 9 conceitos básicos, certo? Primeiro, o conceito de população absoluta. Absoluto tem o sentido de totalidade. Então, a população absoluta é o número total de habitantes de um determinado espaço, de um bairro, de uma cidade, de um país, de uma região, correto? Segundo, é o conceito de população relativa. Assim como população absoluta tem o sentido de totalidade, população relativa tem o sentido de parcialidade. É uma parcela da população, é um grupo populacional, certo? É a mesma coisa que densidade demográfica. Bom, o sinônimo de densidade é concentração. Densidade demográfica é a concentração de pessoas por área, correto? Muito bem. O terceiro conceito é o conceito de país populoso. O conceito de país populoso está diretamente ligado ao conceito de população absoluta. Ou seja, para eu definir se o país é populoso ou pouco populoso, o critério é analisar o número total de habitantes. Ou seja, a partir de 100 milhões de habitantes, o país é populoso. Abaixo disso, é pouco populoso. No caso, o Brasil é um país populoso porque já tem mais de 200 milhões de habitantes, correto? O quarto conceito é o conceito de país povoado. Veja, assim como o conceito de país populoso está diretamente ligado ao conceito de população absoluta, o conceito de país povoado está diretamente ligado ao conceito de população relativa. Ou seja, para eu definir se o país é povoado ou pouco povoado, eu devo analisar a sua densidade demográfica, ou seja, a distribuição da população sobre o território nacional. O Brasil, apesar de ser um país populoso, com mais de 200 milhões de habitantes, é um país pouco povoado, porque a população brasileira ela sofre uma distribuição irregular sobre o território nacional. Enquanto nós temos uma imensa densidade demográfica na região centro-sul, em contrapartida, nós temos grandes vazios demográficos no sertão nordestino e aqui na Amazônia. O fato que explica isso é que o Brasil, em sua história, sofreu um crescimento econômico regional bastante desigual, onde o Centro-Sul prosperou muito mais do que a Amazônia e Nordeste. Consequentemente, os maiores fluxos migratórios na história do Brasil tiveram como destino a região Centro-Sul, o que torna o Brasil um país populoso, porém pouco povoado. O próximo conceito é o conceito de país superpopuloso. Este é um conceito criado por Thomas Malthus na teoria malthusiana, um grande teórico que foi o pioneiro da demografia. Veja, pelo nome, dá a impressão de que um país superpopuloso é um país que tem muitos habitantes. De fato, é coerente. Mas não é apenas isso. O conceito de país superpopuloso, ele não é um conceito meramente numérico. Ele é um conceito quantitativo, mas também é um conceito qualitativo. Lá na teoria ecomalthusiana, Thomas Malthus afirmou o seguinte: o rápido crescimento populacional vai dar origem a uma superpopulação e esta será responsável pelo esgotamento, pelo escasseamento dos recursos naturais.
tendo como consequência a fome e a miséria. Ou seja, um país superpopuloso, além de ser um país populoso, ele é caracterizado pelas mazelas sociais. Então, é um conceito que está ligado à ideia de subdesenvolvimento. Um país superpopuloso é um país populoso no qual uma parte considerável da população convive com graves problemas sociais. Desemprego em massa, favelização, mendicância, fome, miséria, má distribuição de renda, má distribuição de terras, mortalidade infantil, analfabetismo e por aí vai. Então, neste quesito, o Brasil também se enquadra, correto? O próximo conceito é o conceito de megacidade, que é um conceito também da geografia urbana que nós já falamos. Megacidade é aquela que tem uma população acima de 10 milhões de habitantes. É muito comum em países subdesenvolvidos, como o Brasil, como no caso de São Paulo, que é uma megacidade, certo? Só existem 2 megacidades no mundo desenvolvido, no caso Nova York e Tóquio. Todas as demais estão presentes em países subdesenvolvidos. Por quê? Porque nos países subdesenvolvidos, geralmente, o desenvolvimento socioeconômico ele não acontece em todo o território nacional. Então, aquela cidade como São Paulo, que mais se destaca economicamente, acaba se tornando o principal foco de atração migratória, de atração populacional. Correto? E para finalizar os conceitos básicos, tem 3 conceitos que são bem simples. É o conceito de taxa de natalidade, que é o número de nascimentos durante um ano em um grupo de 1000 pessoas. O conceito de taxa de mortalidade, que no caso é o número de mortes durante um ano em um grupo de 1000 pessoas. E o conceito de crescimento vegetativo, que é a mesma coisa que crescimento natural. Veja, crescimento vegetativo não tem nada a ver com o crescimento dos vegetais, correto? É um tipo de crescimento populacional. A população de um espaço só pode crescer de 2 maneiras e só pode diminuir de 2 maneiras. A população do espaço só pode crescer com o número de nascimentos e com a entrada de pessoas naquele determinado espaço, ou seja, com o processo de imigração. E a população de um espaço só pode diminuir com o número de mortes e com a emigração, no caso, é um processo migratório de saída, correto? Então vamos recapitular? População absoluta, população relativa, país populoso, país povoado, país superpopuloso, megacidade, taxa de natalidade, taxa de mortalidade e crescimento vegetativo. São 9 conceitos bem simples e práticos, correto? Bom, aí nós chegamos nas principais teorias demográficas. São 3 principais. A pioneira, que é a teoria malthusiana, a teoria neomalthusiana, que é a reformulação da teoria malthusiana, e a teoria marxista reformista. Bom, no século XVIII, contemporâneo da primeira Revolução Industrial, o grande teórico e também líder religioso, era um pastor anglicano, Thomas Malthus, inaugurou a demografia. A demografia é a ciência que estuda a dinâmica populacional. E um dos principais temas da demografia é a busca pela explicação das mazelas sociais, principalmente da fome e da miséria. Segundo Thomas Malthus, a população cresce em progressão geométrica, ou seja, ela constantemente se multiplica, enquanto que a produção de alimentos ocorre em progressão aritmética, ou seja, apenas soma. Então, segundo o raciocínio malthusiano, a população cresce muito mais rápido do que a produção de alimentos. Então, devido ao rápido crescimento populacional, não haveria alimentos suficientes para abastecer a população mundial, tendo como consequência a fome e a miséria. Então, para Thomas Malthus, o rápido crescimento populacional é a grande causa da fome e da miséria. E, consequentemente, para se combater a fome, a miséria e as mazelas sociais,
seria necessário praticar o controle demográfico, ou seja, frear o crescimento da população. E ele, como um teórico do século XVIII, não enxergava naquele momento uma outra forma de controle demográfico a não ser o genocídio. Não que o Malthus fosse um genocida, não. Ele dizia que o genocídio era uma forma de controle demográfico, que no caso é o extermínio físico em massa, mas que ocorreria através de guerras e epidemias, como foi a peste negra, a AIDS, o ebola e agora a Covid-19, o coronavírus. Certo? Bom, quando você é pioneiro em qualquer ramo da ciência, é comum que você cometa equívocos, porque você não tem muitas referências bibliográficas de pesquisas ou experimentos. Então a teoria malthusiana apresenta alguns equívocos. Mesmo assim, é uma referência até hoje, é uma teoria muito respeitada, até porque é a pioneira. Certo? Primeiro, essa projeção entre crescimento populacional e produção de alimentos, na prática, não procede. Afirmar que a população constantemente se multiplica, ou seja, cresce em progressão geométrica, e a produção de alimentos cresce em progressão aritmética, é um erro, é no mínimo um exagero. A prova disso é que no século XX, a Revolução Verde, com a mecanização agrícola e os pesticidas agrotóxicos, triplicou a produção agrícola mundial. Então é certeza que hoje o problema da fome e da miséria não é a falta de alimentos. O problema da fome e da miséria reside na má distribuição de renda e na má distribuição de terras. Certo? Então a projeção criada por Malthus, proposta por Malthus, na prática não procede. E uma das provas disso é o rápido crescimento da produção agrícola no século XX. Ou seja, o segundo erro é que Malthus não contava com a possível evolução tecnológica do campo, o que é um equívoco de análise. Por quê? Como ele é um teórico do século XVIII, contemporâneo da primeira Revolução Industrial, veja, a Revolução Industrial foi uma revolução das técnicas e das tecnologias de produção. É óbvio que a industrialização fez com que a cidade promovesse um processo de submissão sobre o campo. Ou seja, o campo passou a produzir aquilo que a cidade necessita, criando uma relação de interdependência entre o campo e a cidade. Então é óbvio que toda aquela evolução técnica e tecnológica que ocorria na indústria, que ocorria na cidade, mais cedo ou mais tarde chegaria ao campo, e chegou com a Revolução Verde no século XX. Certo? Terceiro erro. É o rápido crescimento populacional que gera a miséria, ou é a miséria que gera o rápido crescimento populacional? Bom, é certeza que, na verdade, é a condição de miséria da população que gera as elevadas taxas de natalidade. E uma das causas é o analfabetismo, que é um sintoma da miséria. E outra, é óbvio que o genocídio não é a única forma de controle demográfico. Os próprios seguidores de Malthus, já no século XX, irão reformular a teoria malthusiana, criando a nova teoria malthusiana, ou seja, a teoria neo-malthusiana, que vai defender o uso de métodos contraceptivos como uma forma de se praticar o controle demográfico, provando que o genocídio, obviamente, não é a única forma de controle demográfico, certo? Agora, o mesmo equívoco da teoria neo-malthusiana é o equívoco da teoria malthusiana. Ou seja, o uso de anticoncepcionais tornou-se uma realidade no século XX. Ajudou a reduzir a natalidade, obviamente. É tanto que hoje as novas gerações têm uma quantidade de filhos bem menor do que as gerações passadas de vovó e de vovô. Certo? Agora, não é possível que uma teoria tão respeitada, que é uma referência até hoje, seja formada apenas por equívocos. Tem um acerto na teoria malthusiana, e esse acerto foi batizado de teoria ecomalthusiana, aquela que nós comentamos bem no início. A teoria ecomalthusiana afirma que o rápido crescimento populacional dará origem a uma superpopulação e esta será responsável pelo esgotamento dos recursos naturais.
Bom, dentro da lógica do capitalismo, isso procede. É tanto que na sociedade de consumo, o sistema incentiva o consumo constantemente, criando constantemente novos hábitos de consumo. O consumidor é transformado em consumista. Quanto maior o consumo, maior a produção. Quanto maior a produção industrial, maior também será a exploração dos recursos naturais, matérias-primas e fontes de energia. E hoje, nós estamos assistindo o escasseamento de vários recursos naturais, como é o caso do petróleo, como é o caso do ferro, minério de ferro, até mesmo da água, que é um recurso renovável, está em processo de escasseamento. Correto? Muito bem. Agora, para finalizar as teorias demográficas, nós temos a teoria marxista reformista. Foi a teoria que derrubou a linha de pensamento malthusiana. Na ciência, isso é muito comum. No processo evolutivo da ciência, conceitos serem refutados, teorias serem derrubadas e substituídos por novos conceitos, novas teorias, novos paradigmas. Segundo o grande filósofo, economista, cientista político, historiador, profeta, tarólogo, Karl Marx, o grande Karl Marx, que durante muito tempo residiu no bairro dos Jurunas. Segundo a teoria marxista reformista, o grande mal do capitalismo chama-se a propriedade privada. O Marx, inclusive, fez um questionamento que dizia o seguinte: o que seria o justo? A terra pertencia ao homem ou o homem pertencia à terra? E nós partimos da seguinte premissa: se a terra é fonte de vida para o ser humano, pois da terra você obtém o alimento e na terra você garante a habitação, o justo seria que todo ser humano tivesse acesso à terra. Mas no capitalismo não é assim que acontece, porque a terra, além de ser uma propriedade privada, ela também é uma mercadoria, ou seja, ela tem valor de troca, ela pode ser comprada, ela pode ser vendida. Se nós associarmos essas duas ideias, da propriedade privada e da terra mercadoria, a um terceiro fato, que é a existência de uma sociedade de classes extremamente desigual, onde o fosso que separa o mais rico do mais miserável é algo imensurável, ou seja, a desigualdade social é gritante, é óbvio que as maiores e melhores terras estarão sempre concentradas nas mãos da minoria mais rica, mais abastada. Então aí, nós temos a verdadeira causa da fome e da miséria. Segundo o marxismo, as verdadeiras causas das mazelas sociais, da fome e da miséria, residem na má distribuição de terra e na má distribuição de renda, que são consequências da associação entre aqueles três fatores: a propriedade privada, a terra mercadoria e a sociedade de classes extremamente desigual. Certo? É fundamental também no assunto população que você saiba analisar e comparar uma pirâmide etária. A pirâmide etária, ela tem uma estrutura física. Do lado esquerdo, sempre a população masculina, e do lado direito, sempre a população feminina. A idade avança da base para o topo. Na base, nós temos a população jovem, aqueles que têm de 0 a 20 anos. Na parte intermediária, a população adulta, aqueles que têm de 21 a 59 anos de idade. E no topo, no ápice, nós temos a população idosa, aqueles que têm de 60 anos em diante. Certo? Se um país apresenta uma base muito larga, isso é característica de um país subdesenvolvido. Porque se a base é larga, significa que esse país tem um grande número de jovens. E se tem um grande número de jovens, esse país também apresenta uma elevada taxa de natalidade, o que é uma consequência do elevado índice de analfabetismo, ou seja, do subdesenvolvimento. A parte intermediária, onde está a população adulta, ela deve ser equilibrada, porque um grande número de adultos é uma faca de dois gumes. Por um lado, representa uma elevada arrecadação da população economicamente ativa, mas, por outro lado,
pode também representar um elevado índice de desemprego, já que o número de adultos excessivo pode também representar dificuldade de empregar toda essa gente. O ápice, se for muito expressivo, também é uma faca de dois gumes. Existe um lado positivo e um lado negativo. O lado positivo do país ter um grande número de adultos é porque isso significa uma elevada expectativa de vida. E uma elevada expectativa de vida significa qualidade de vida. Agora, por outro lado, um grande número de idosos pode representar maiores gastos com a previdência social, porque, obviamente, você terá um número muito expressivo de aposentados, certo? Então, é muito importante também que nos exercícios você pratique a análise e as comparações das pirâmides etárias. Muito obrigado, galera. Um grande abraço e até o próximo assunto. Valeu!